E aí galera? Eu vi que vocês gostaram da história das 18 horas, então vou trazer mais para vocês. A série será o nome que darei às histórias da meia-noite. Serão histórias semelhantes àquela que postei às 18 horas. Bem estruturada e empolgante, à meia-noite, todos os dias, trarei uma série dividida em vários capítulos. Por exemplo, essa história de hoje terá cerca de 5 capítulos incríveis e será postada todos os dias à meia-noite, quando está a acabar, começar a outra série. Durante o dia, teremos outras histórias do Reddit, como pessoas com direitos, pais com direitos, eu sou o babaca, entre outros. Esses temas serão publicados às 11 horas e às 18 horas, todos os dias, até eu não estar mais de folga, pelo menos. Para quem não sabe, eu estava trabalhando e deixei outras pessoas cuidando do canal, mas agora estou de volta e vou trazer algumas coisas diferentes para nós. Eu espero que vocês gostem e que você que está assistindo agora, deixe a sua opinião no vídeo e em cada vídeo, para que eu possa melhorar o conteúdo cada vez mais na medida do possível. Compartilhem o canal, deem like e se inscrevam, se ainda não o fizeram. Isso me incentiva a melhorar cada vez mais e a pensar em coisas diferentes para trazer aqui para vocês assistirem. Agora, vamos para o vídeo. Eu sou o novo xerife em Hollowsend, preciso de ajuda com um caso. Série. Recentemente aceitei um trabalho como novo xerife em uma pequena cidade chamada Hollowsend, tornando-me o único oficial de polícia num raio de 100 milhas. Acontece que essa decisão pode ter sido um enorme erro. Normalmente, um trabalho assim numa cidadezinha com alguns milhares de habitantes significaria uma existência bastante entediante e mundana. Já trabalhei em algumas cidades pequenas ao longo dos anos e esperava que fosse mais ou menos a mesma coisa. Inicialmente, parecia que o mundano era exatamente o que eu encontraria. Além de algumas multas por excesso de velocidade, não me deparei com nenhum problema real. Havia o Randy, o bêbado da cidade, que frequentemente dormia na única cela da delegacia. Eu o buscava todas as noites por iniciar brigas ou perturbar a paz, vandalizar comércios ou gritar como um louco enquanto andava pelas ruas. Geralmente, ele estava sozinho naquela cela, a que ele costumava chamar de seu apartamento, embora houvesse espaço para 10 ou mais pessoas na grande gaiola. De tempos em tempos, ele acabava dividindo-a com alguém que tivera a infelicidade de cruzar seu caminho e não tinha o bom senso de evitá-lo. A cidade tinha os típicos problemas de adolescentes furtando em lojas e as ocasionais disputas entre vizinhos e cônjuges. Mas, em sua maior parte, era pacífica e tranquila, e a cela da cadeia permanecia vazia, exceto pelo Randy. Parecia que a maioria das pessoas em Hollowsend resolvia suas diferenças em particular, sem recorrer a chamar o 911. Mas percebi algo desde que comecei como novo xerife em Hollowsend. Apesar das semelhanças com outros lugares onde estive, essa cidade não é como as outras. Há algo muito estranho nesse lugar, e não consigo entender exatamente o que é. Os moradores têm sido acolhedores e amigáveis, não me entenda mal, mas às vezes me sinto um completo estranho. Como se houvesse algum segredo do qual não sou ciente. Durante as reuniões da prefeitura, por exemplo, faço sugestões ou faço perguntas e todos ficam em silêncio, como se estivessem envolvidos em algum grande mistério do qual não faço parte. As pessoas cochicham e lançam olhares na minha direção, mas ficam em silêncio quando olho para elas. Eu sei, isso deve parecer paranoia para alguém de fora. Mas é assim que me sinto aqui, um estranho. Enfim, pensei que obter perspectivas de outras pessoas poderia ajudar. Talvez você consiga ver o que estou perdendo aqui. E talvez possa me ajudar a descobrir o que realmente está acontecendo neste lugar. Hoje começou como qualquer outro dia comum. Eu estava sentado na minha mesa na sala de investigações da delegacia, resolvendo um jogo de palavras cruzadas e ouvindo a partida de beisebol no rádio, esperando por alguma ação. Como eu disse, não acontece muito em Hollowsend, mas minha experiência me dizia que algumas pessoas estariam causando confusão em um dia quente como este. Certamente haveria algumas chamadas sobre embriaguez e desordem, talvez até algumas por dirigir sob a influência de álcool. Randy, o bêbado da cidade, estava trancado na cela como de costume, roncando. Eu o havia pegado nas primeiras horas da manhã e ele havia desabafado comigo por um tempo antes de desmaiar. Já havia se passado mais de 8 horas e eu estava planejando acordá-lo em breve para expulsá-lo, reiniciando nossa rotina diária, quando o telefone vermelho tocou.
Havia um atendente que direcionava as ligações para esse telefone, e, se não fosse atendido após 3 ou 4 toques, a ligação seria transferida para o meu celular. Eu o peguei a tempo antes que fosse transferido. Alô, disse ao receptor. Aqui é o xerife. Qual é a sua emergência? Você pode calar essa maldita galinha de uma vez por todas? Randy gritou da cela, tão alto que não conseguiu ouvir a pessoa do outro lado da linha. Após esse acesso de raiva, ele prontamente voltou a roncar. Desculpe, você poderia repetir isso? Perguntei. Ah, oi, uma voz tímida do outro lado disse. É a polícia? Sim, aqui é o xerife Parsons. Qual é a sua emergência? A mulher soava confusa, como se ainda não percebesse com quem estava falando ou por quê. Oi, sim. Desculpe, talvez eu não devesse ter ligado. Ela estava prestes a desligar e implorei para que ela parasse. Ei, eu disse. Se for uma emergência, então você ligou para o número certo. O que está acontecendo? A mulher hesitou e parecia incerta, mas tentei convencê-la a confiar em mim. Escute, posso parecer irritado, mas é porque você me interrompeu no meio do meu jogo de palavras cruzadas. E o Randy realmente está me deixando à beira da loucura. Mas, na verdade, estou ansioso para sair da delegacia. Posso ir até aí e conversar, se quiser explicar pessoalmente. Seja lá o que for, talvez eu possa ajudar. Claro, ela disse finalmente. Vou lhe passar meu endereço. Eu desliguei o telefone e imediatamente enchi um balde próximo com água fria da pia do banheiro. Levaria apenas 1 minuto, e o que quer que fosse que a mulher estivesse ligando não parecia tão urgente. Eu realmente não queria deixar o Randy sozinho na delegacia. Ele era bom em abrir fechaduras e quem sabe que tipo de confusão ele causaria se ficasse sozinho na sala de investigações. Ele havia saído daquela cela mais de uma vez, e eu não fazia ideia de como ele fazia isso. Essa era apenas a maneira mais fácil. Hora de acordar, Randy, eu disse, abrindo a porta da cela, com o balde de água gelada na mão. O que você estava dizendo sobre uma galinha? Porque eu realmente preciso substituir a minha. Mais 10 minutos, ele gritou com raiva. Então ele abriu um olho e viu o familiar balde de água em minha mão e pulou da cama. Sabe de uma coisa? Eu estou bem. Já aprendi minha lição. Posso ir agora? Alguns minutos depois, parei em frente à casa. Uma jovem mulher de cabelos castanhos, bonita, estava parada na porta da frente, segurando-a aberta. Ela levantou a mão e acenou timidamente para mim. Eu caminhei pela entrada e fiquei na varanda da frente, me apresentando a ela da forma mais gentil possível. Então, você é o xerife. Você também é novo em Olosend? Eu assenti. Sim, estou aqui há apenas algumas semanas. É agradável. As pessoas têm sido muito acolhedoras. Na maioria das vezes. Quando você se mudou? No verão passado, ela respondeu. Seu lábio tremia e havia lágrimas em seus olhos enquanto ela tentava falar, mas suas palavras ficaram presas na garganta. Calma aí, o que há de errado? Você está bem? É meu marido, ela disse. Ele não voltou para a casa do trabalho ontem à noite e não está atendendo o telefone. Não é típico dele ficar tanto tempo sem ligar. Eu não entendo o que aconteceu com ele. Não sei se talvez tenham feito algo com ele. Devagar, eu disse, tirando meu bloco de notas. Quem fez algo a ele? Existe alguém que tem algo contra seu marido por algum motivo? Ela balançou a cabeça, segurando-se e olhando além de mim com olhos nervosos. Seus vizinhos estavam chegando em casa, saindo do carro com sacolas de compras nos braços. Ei, Christine, o homem chamou. Está tudo bem? Ótimo, ela respondeu, com um sorriso falso estampado no rosto. Senhorita, o que está acontecendo? Perguntei confuso. Você acha que eles podem saber de algo? Não. Talvez. Eu não sei. Escute, o único que confiávamos nesta cidade era o antigo xerife, e ele está. Bem, você sabe. E agora eu não sei em quem acreditar. Este lugar. Não tínhamos ideia do que era quando nos mudamos para cá. Você sabia?
Balancei lentamente a cabeça, tentando entender essa mulher. Você vai ver. Todo mundo que vive aqui descobre cedo ou tarde. Para nós, foi o jardim. Pensamos que sabíamos melhor, mas descobrimos rapidamente que você precisa seguir as regras nesta cidade. E uma das regras é não falar com forasteiros. Desculpe, mas acho que ainda é o que você é. Um forasteiro. Abri a boca para dizer algo, mas ela já estava se retirando para dentro. Quem é o antigo xerife? Consegui perguntar. A porta estava quase fechada, mas então ela parou e a abriu novamente. Só o suficiente para dizer um nome. E era o último nome do mundo que eu esperava. É claro que, na única vez em que eu realmente precisava encontrar o Randy, ele tinha assumido. O cara estava sempre causando problemas, e os moradores de Old sempre ligavam para reclamar dele. Mas agora que eu precisava falar com ele, todo mundo estava em silêncio total. Mais uma prova da conspiração, uma voz paranoica em minha mente disse, mas eu a silenciei internamente. Dirigi pela cidade em minha velha viatura batida, tentando avistar o Randy em um de seus locais habituais. Ele não estava dormindo na valeta em frente à loja de bebidas. Ele não estava na floresta, na fortaleza que ele construíra com galhos caídos das árvores. Ele não estava no banheiro da estação de serviço. E quando fui ao parque infantil e olhei para os brinquedos de escalada, não havia sinal dele ali também. Era como se ele tivesse desaparecido completamente da face da terra. Estava prestes a desistir de procurar por enquanto, quando finalmente o avistei, caminhando pelo acostamento da estrada à frente. O homem tinha cabelos longos e desgrenhados até os ombros, uma barba por fazer que estava marrom de sujeira, e ele vestia um casaco de couro, carregando uma mochila consigo o tempo todo. Seus olhos frios e azuis sempre me pareceram inteligentes, e desde que o conheci, achei que ele era mais esperto do que aparentava. Mesmo que ele também fosse completamente e absolutamente insano. Estacionei o carro e saí, mas ele continuou caminhando reto, me ignorando. Randy, chamei por ele. Ei, amigo. Preciso falar com você sobre algo. Ele fingiu que não me ouviu e continuou marchando adiante. Ei cara, sinto muito pelo balde. É só, você é como Odini. Não posso deixar você sozinho naquela cela. Você sempre escapa. E é realmente difícil te acordar sem ele. Ele não disse uma palavra. Então eu continuei falando. Tudo bem. Entendi. Você tem todo o direito de estar chateado. Talvez eu deva considerar trocar as fechaduras. Algo me diz que o antigo xerife ainda tem uma cópia da chave da cela. Aquilo finalmente o atingiu. Randy parou de andar no meio do passo e se virou para me encarar, um pequeno sorriso brincando no canto de sua boca. Não faço ideia do que você está falando. Estalei a língua, fazendo o melhor que pude para expressar uma aparência de decepção paternal. Acho que vou ter que te prender de novo e revistar sua mochila até encontrar aquelas chaves. Talvez eu verifique alguns outros lugares também, se elas não estiverem lá dentro. Me prender por quê? Ele gritou indignado. Por ser uma dor no meu traseiro, respondi. Na verdade, eu só precisava conversar com ele. Não tinha intenção de prendê-lo. Ouvi um barulho sobre meu ombro e me virei para olhar, mas não havia nada lá além da minha viatura policial, e o espelho retrovisor um pouco mais atrás, mostrando um reflexo de nós. Quando olhei para Randy novamente, ele estava pálido como um lençol e parecia ter visto um fantasma. Ele estendeu os pulsos, pedindo para ser algemado. Apenas faça isso. Eu prefiro estar lá dentro de qualquer maneira. Especialmente à noite. Não é seguro aqui fora, cara. Randy sempre dizia esse tipo de coisa, mas agora eu estava começando a levá-lo um pouco mais a sério por algum motivo. Coloquei as algemas nele, mas apenas por aparência. Havia algumas pessoas observando pelas janelas das lojas e casas próximas. Sempre havia pessoas observando em Old. Sempre aquela sensação de olhos em suas costas. Você não está sendo preso, eu disse baixinho. Só quero que pareça que está. Preciso falar com você. Eu dirigi de volta para a delegacia e tentei interrogar o Randy durante o trajeto, mas ele prontamente adormeceu e começou a roncar assim que o carro começou a se mover.
Eu tinha esquecido que essa era uma das suas peculiaridades. Randy era narcolético e suas crises de sono espontâneas muitas vezes eram desencadeadas pela condução. Ele era como um bebê, acalmado pelo movimento e embalado para dormir. Quando chegamos à delegacia, olhei no espelho e percebi que ele tinha sumido. Sentindo-me ainda mais confuso do que o habitual, abri o banco de trás para olhar o lugar onde ele estava sentado. Randy tinha desaparecido, deixando as algemas para trás. É claro que não havia como sair da parte de trás da viatura policial sem que as portas fossem abertas pelo lado de fora. Mas isso não tinha impedido Randy. Nada podia impedir Randy. E o desgraçado ainda tinha a chave reserva da cela da prisão. E quem sabe o que mais ele tinha pilhado da delegacia depois de ter sido demitido ou ter saído de lá por qualquer motivo. Irritado, voltei para o banco do motorista e decidi sair para uma ronda para clarear a mente. Dirigir sempre me ajudava a pensar. Consegui encontrar uma foto do homem desaparecido da Avenida Neitosoil ao buscar sua carteira de motorista através do sistema de computador embarcado na viatura policial. Era a única peça de tecnologia moderna no veículo antigo, e funcionava razoavelmente bem. Apesar de procurar por várias horas em toda a cidade, não vi o homem em lugar algum. No entanto, por meio de algum trabalho de detetive, consegui descobrir o nome do seu empregador. Ele havia começado recentemente a trabalhar na JM Delivery Co., uma empresa local de entrega de comida e bebidas em Wallsend. Resolvi ir falar com os proprietários depois de fazer uma rápida parada na delegacia. Entrei e não fiquei surpreso ao encontrar Randy já na cela, com a porta trancada, inexplicavelmente bebendo uma xícara de café fumegante de uma caneca que eu nunca tinha visto antes, que dizia "Xerife número 1" na frente dela. Embora isso fosse muito irritante, também era a melhor notícia que eu tinha tido desde que descobri que o corpo do papai estava na moda novamente. Sentando-me à minha mesa, tentei pensar em como abordar essa situação. Eu precisava da ajuda desse homem. Mas ele claramente estava louco e também possuía alguma habilidade mágica no nível do Houdini. Seu alcoolismo era outra preocupação. Ele costumava ficar completamente bêbado nessa hora do dia, e mal eram 17 horas. Comece a falar, xerife, ele disse de repente. Já está quase meio-dia e eu ainda não ouvi um pio hoje. Se você não quer que eu comece a devagar e delirar, é melhor ir direto ao ponto. Deixei isso afundar por alguns momentos, ignorei a vontade de verificar meu relógio de pulso e então fiz uma pergunta a ele que nunca tinha feito antes. Por que você bebe, Randy? O que exatamente há dentro de você que você precisa afogar com álcool todos os dias? E o que acontece se você não beber? Você já viu, xerife, ele respondeu. Você já viu as janelas quebradas na rua principal. Se eu não beber, aqueles malditos rostos aparecem no vidro todas as vezes. Eles estão me esperando, se eu esquecer de afogar as vozes deles, eu vou ouvi-los gritando. E você não quer ouvir os gritos dos monstros, xerife. Acredite em mim, não há nada no mundo selvagem mais aterrorizante do que os gritos dos seus pesadelos. Reze para nunca ouvi-los. Mas eu acho que você vai ouvir. Não, esqueça isso. Eu sei que você vai ouvir. E então você estará aqui comigo nesta cela, bebendo junto comigo. E eles terão um novo xerife na cidade. Toda semana um novo xerife. Ele estava divagando e tentei interrompê-lo, mas ele já se foi. Não havia como chegar até ele, exceto fazendo o impensável. Mas felizmente eu me tornei muito bom em fazer coisas impensáveis. Fui até minha mesa e peguei minha garrafa confiável de uísque e me odiei enquanto lhe servia um copo alto daquela porcaria. Assim que Randy ficou bem bêbado, ele começou a contar tudo. E que história era essa? Completamente inacreditável, é claro. As divagações embriagadas de um lunático. Mas a história me aterrorizou mesmo assim. Então é por isso que você bebe? É por isso que você quebra as janelas das pessoas e sai correndo gritando no meio da noite, dizendo que algo está te perseguindo? Ele assentiu. Você realmente espera que eu acredite nisso? Ele assentiu novamente. Mas se você fica bêbado, você não os vê? Ele continuou assentindo enquanto eu saía do escritório para usar o banheiro. Você é um idiota, eu disse enquanto saía. Você vai ver, ele me respondeu. Provavelmente a qualquer minuto. Cheguei ao banheiro, fiz o que precisava fazer e comecei a lavar as mãos na pia.
esfregando-as com sabão e água quente até doerem. Ficando ali no banheiro silencioso, completamente sozinho, de repente me senti mais assustado do que jamais me sentirá na vida. Pelo canto do olho, vi uma forma escura na superfície espelhada do vidro à minha frente. Estava muito perto para ser meu reflexo, muito sinistro e sombrio. Movia-se sozinho, sem se parecer comigo. Eu não queria olhar para cima. Mas acabei fazendo isso mesmo assim. Meu coração batia descontroladamente, olhei para o vidro e vi um rosto que não era o meu. Havia alguém me encarando pelo vidro. Seu rosto estava a centímetros de distância, parecendo prestes a pular em cima de mim. Era uma mulher. Sua pele parecia envenenada. Seus olhos tinham olheiras escuras ao redor e suas veias se destacavam proeminentemente, de cor preta como tinta. Sua pele era porcelana suada, seu olhar vago, como se ela não me notasse no começo. Mas então seus olhos encontraram os meus e foi como se um véu tivesse sido levantado entre nós, e ela me observou, seu sorriso podre se alargando cada vez mais. Dentes negros foram revelados e entre eles, onde deveriam estar suas gengivas, havia 1 milhão de aranhas, rastejando para fora, procurando a luz, tentando sair. Tentando me alcançar. Rastejando e se movendo por sua pele, descendo por seus braços e seguindo um caminho em minha direção. Mais aracnídeos começaram a sair de seus cabelos e de seus olhos enquanto ela segurava o riso, estendendo as mãos para construir uma ponte entre os mundos. Estendendo-as para tocar o vidro, que reluziu e se transformou em água por um segundo, antes de voltar a ser vidro novamente. Sem perder mais tempo, dei um soco no espelho com meu punho, estilhaçando o vidro, agradecido por minha mão não ter atravessado e entrado naquele outro mundo. A dor foi intensa, o sangue escorrendo imediatamente do ferimento e descendo pelo meu braço, ensopando e manchando meu uniforme de vermelho. Fragmentos de vidro podiam ser vistos cravados entre meus nós dos dedos, espalhados pela minha pele e cravados profundamente na carne em alguns lugares. Pedaços pontiagudos de vidro pendiam suspensos na minha frente, alguns ainda presos na madeira onde antes estiveram fixados. Fragmentos caíram na pia, batendo contra a porcelana, e tentei não olhar para aqueles reflexos sangrentos estilhaçados por muito tempo. Não senti dor, porém. Meu coração ainda era um tambor pulsante de pura adrenalina, me entorpecendo completamente da agonia que eu não sentiria até mais tarde. A única sensação que me percorria naquele momento era um medo puro. Terror à medida que eu começava a considerar quantas janelas, quantos espelhos e quantos pedaços de vidro eu passava por todos os dias. E se cada um deles de repente contivesse um monstro, pronto para saltar sobre mim no momento em que eu cometesse o erro de olhar para ele? Saí cambaleando do banheiro e Randy viu minha mão ensanguentada imediatamente. Ele se levantou e se aproximou de mim na cela para me examinar melhor. Você viu, não viu? Ele perguntou. Sim, você viu. Eu te disse que esses malditos eram reais. Ah, e esqueci de mencionar que essa maldição é contagiosa, então se espalha para qualquer um com quem você compartilhar um olhar. Desculpe por isso. O que você quer dizer com contagiosa? Perguntei, minha voz trêmula. Quero dizer que você também está marcado agora, xerife. Eles vão te encontrar, assim como encontraram o homem da Avenida Nitosuil. Eles não param até que você fique louco o suficiente para quebrar sua própria cabeça contra uma janela e se juntar a eles. A realidade distorcida da situação me atingiu de forma esmagadora. Eu estava preso em uma cela com um homem quebrado, cujas visões aterrorizantes poderiam muito bem ser contagiosas, enquanto lá fora, monstros sem rosto esperavam por mim, escondidos em cada reflexo. E assim, com meu corpo tremendo e minha mente em pedaços, eu soube que meu trabalho estava apenas começando. Old era uma cidade amaldiçoada, um lugar onde os pesadelos se tornavam reais, e eu era o único capaz de enfrentar essa escuridão. Eu coloquei minha mão ferida no meu coldre vazio, onde minha arma costumava estar, e me preparei para o que estava por vir. A jornada para descobrir a verdade e derrotar essas abominações estava apenas começando. E se eu tivesse que enfrentar o inferno para proteger esta cidade, eu faria isso. Afinal, eu era o xerife de Old, o último bastião de luz em meio às sombras. E os monstros tinham acabado de acordar o homem errado. Siga o canal para assistir a continuação dessa história. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.